Boa noite, povo maravilhoso. Vamos sequenciar agora, confirmados no amor do Pai. Eu estou muito grato com essa nova fase que a gente está vivendo agora. E uma das coisas que tem me deixado mais feliz é que Deus está nos dando a oportunidade de, a cada dia que passa, com cada uma dessas pérolas que Deus tem nos dado, de a gente conseguir fechar essa infraestrutura do casamento. Nós conversamos nas últimas ministrações sobre a aliança, sobre o peso da aliança, a importância dela. Quem lembra o que foi na última reunião? Deixa eu ver quem está esperto aqui. A gente falou sobre entrega também. Qual foi o finalzinho? Não existem imoralidades. Meu Deus do céu, tem de monte. E a gente tocou no assunto também sobre a ideia do amor sexual e do prazer sexual, lembra? A gente separou essas questões para ficar melhor. Ó, deixa eu tentar deixar algo claro para vocês e clássico, tá? Que é muito importante. Pode deixar ligado, não tem problema. Eu confesso que esse negócio tá queimando, tá borbulhando. Eu sentei com um casal fora aqui da cidade e quando eu vi os dois discutindo na minha frente, eu confesso que aquele negócio mexeu demais comigo, demais. E hoje nós precisamos, o mais rápido possível, expulsar essa imoralidade e essa infantilidade do corpo de Cristo. Nós não temos casais muito novos aqui. Deixa eu ver aqui. A Rai tá com quantos anos? 27. 23 anos. Então, eu ia falar, abaixo de 20 anos nós não temos casais aqui. Que eu me lembre, não, né? Os mais novinhos aqui são eles, né? Hã? Pia não casou ainda. A pastora gosta, né, irmão? Oh, meu Deus do céu. Oh, aleluia. Só aquela micro relada, né? Vai chegar a minha vez. Eis que te digo que eu nem pensei, mas saiu de mim. Então, assim, nós temos conversado sobre assuntos que são muito importantes. A gente não falou ainda sobre sexualidade aberta. Eu vou fazer uma mergulhada um pouco mais profundo para a gente poder tocar nesse assunto de forma mais aberta. É um assunto, como nós já conversamos, que virou tabu, mas nós não vamos permitir que esse tabu destrua os relacionamentos aqui no nosso meio, tá? O diabo, ele aproveita de circunstâncias e de brechas. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Por exemplo, o espírito da homossexualidade é um espírito que atua muito dentro dos casamentos. São impulsos reprimidos que não são liberados, cara. Não são curados. E, infelizmente, aquilo fica atraindo espíritos para dentro do casamento o tempo todo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso daqui, tá? Lado fora. Sem princípio. Exatamente. A Rai tá falando uma coisa muito importante aqui. Ela está dizendo uma coisa muito interessante. O que não é dito de forma sábia no Espírito Santo, com princípios dentro da igreja, usando a Bíblia, é dito abertamente de vento em popa. Por exemplo, hoje eu peguei a apostila do meu filho, é lógico, com muito pudor, né? Que é uma apostila cristã, com conteúdo cristão, mas já está lá falando do que é o órgão genital masculino e feminino. Não adianta, gente. Já peguei meus filhos usando expressões que, por favor, gente, é expressão de futebol absurda. Entendeu? É horrível. E assim, é natural que eles estão ouvindo. Até eu já marquei, já com o vice-diretor da escola, eu vou lá conversar com o diretor. E eu vou conversar com ele de pé firme mesmo, de verdade. Vou conversar com ele firme. Mas firme, como uma autoridade no reino dos céus, com a consciência que aquilo lá é uma igreja, uma escola cristã. Eu vou de verdade pegar pesado com eles, porque não tem condição. Não tem condição. Meus filhos foram... O menino foi pra escola e voltou fazendo coisa que ele não fazia dentro de casa. Não vê no nosso meio, não vê lá. Pra chegar lá, simplesmente voltar fazendo um monte de coisa. Um linguajar absurdo, cara. O Samuel passou por uma situação muito ruim lá. Uma menina de outra série falou uma palavra que ele falou que estava ele e o Isaac. E ele não sabia o que significava essa palavra. E os amigos dele, na hora do recreio, com o celular, ele mandou pesquisar. Essa palavra significava o órgão genital masculino. Nossa, quando eles viram, o Samuel ficou totalmente constrangido. Tanto é que quando eu fui pregar ele no final da aula, eu vi que ele estava muito mal. E eu perguntei o que tinha acontecido, ele não falou.
Até a gente chegar no mercado ali, ele pegou, parou, parece que soltou, ele chorou e começou a contar o que tinha acontecido. Ele pedindo, por favor, que ele não sabia o que era. Curiosidade, eles foram pesquisar no celular do amigo dele. Aí eu falei, mas eles falaram alguma coisa? Eles criticaram? Ele, não, eles só perguntaram por que eu fiz isso. Eu disse que eu não sabia. O meu amigo acreditou em mim. E esse é o complicado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, principalmente relacionadas à família. Parte dessa escola nós vamos nos dedicar também a falarmos sobre filhos, que é importante. Eu acredito que é um setor que a gente vai ter que separar nessa escola Firmados no Amor do Pai para a gente poder tocar nesse assunto. Então assim, eu acredito que hoje o Espírito Santo quer que a gente converse um pouco hoje sobre esse xadrez da palavra, sabe? Essa boa consciência de entender que agir e reagir na palavra é uma coisa que a gente tem que fazer. E hoje eu quero de verdade, gente... Ai, Deus. Eu quero de verdade que vocês tenham essa boa consciência de que todo casamento, quando passa por tribulações, problemas, ataques espirituais, ou aquele encontro com aquele jugo geracional que não era para existir por causa de Cristo, mas suponhamos que não vigiamos e não nos comportamos da forma correta, e ele veio de forma bem clara. Nós não trabalhamos para quebrar as raízes que eram necessárias, não lidamos para destruir o jugo geracional em Jesus Cristo, porque temos a liberdade de sermos livres disso. E o que acontece? Sobreveio aquilo lá sobre alguém. Sobreveio as drogas. Por exemplo, eu estava conversando com uma irmã, ela adotou uma criança. Quando essa criança entrou na fase da adolescência, essa criança foi para as drogas, bebida e prostituição. E ela começou a ter muitas experiências com anjos. E ela falava, Deus, como é que eu faço para trazer minha filha de volta? E Deus falava, dá ordem ao anjo para buscar ela. E o anjo ia lá no bar, arrancar a menina do bar e trazer para dentro de casa. Olha que loucura. Forte, né? Você vê, a gente deixa de usufruir de certas coisas por ignorância. E dentro do culto, a moça veio me procurar, pastor, senhor, ora pelo meu filho. Só que ela não tem cara de ser velha. Eu falei, senhora, não está seu filho? Ele está nas drogas, pastor. Eu falei, quantos anos ele tem? 18. Na mesma idade que ela foi, ele também foi. Quem me entendeu? Então, a falta, às vezes, de conhecimento, de tratar essas circunstâncias, faz com que nós começamos a colher dentro do casamento algumas coisas que a gente não deveria colher. Quem me entendeu? Um dos pastores que trabalha junto com a gente veio reclamar para mim que ele não aguenta mais abrir um culto e ter que expulsar demônio desde o começo do culto até o final do culto. Por quê? Por quê, gente? Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus? Eu quero escutar uma resposta. Por que isso acontece? Não que seja errada essa frase, mas ela não responde ainda. Vamos lá. A consciência das pessoas. Falta da consciência. Como é que conquista ela? Saindo do automático, né? Falta de caráter. Mas como é que conquista tudo isso, gente? Através do que a gente conquista isso? Relacionamento é a Bíblia, gente. Falta a palavra de Deus no coração das pessoas. Falta dentro delas de verdade o que está escrito. Falta dentro delas regar o coração delas com as escrituras. Tem muita libertação que a gente recebe que não precisa manifestar o demônio para a pessoa ser livre, gente. Vocês entenderam? Não tem necessidade. Se a pessoa começa a ser lavada na palavra de Deus, lavada no Espírito Santo e através da palavra, a pessoa vai sendo livre dessas imoralidades todas. Quem está comigo? Repete, por favor. Agir e reagir na palavra. É um jogo de xadrez. Xadrez não tem regra, gente? Tem ou não tem? Então vamos lá de novo. Vamos voltar ao beabá mais uma vez. O que é imoral? Bora. O que é imoral? Ótimo. Que foge do moral, né? E o que é moral? Cadê o... Pode pegar ali. Pega lá. O que é moral? Aquilo que foi feito já com um padrão, um princípio, uma ética, uma condição correta a ser seguida. Ótimo. Então, moral nós sabemos que são as leis estabelecidas para se cumprir. Ou seja, a forma certa de se ser, ou de se praticar, ou de como se comportar, é o que nós chamamos de moral. Tá fácil para todo mundo? Joia ou não joia?
Então, gente, por favor, constrói a sua cabeça de forma na estrutura mestre de Jesus. Entende? É agir e reagir. O pai falou uma frase pra mim que acabou comigo, cara. Dentro do carro, ele falou assim, Wagner, ele discutindo com ele no bom sentido, eu falei assim, Deus, se eu estiver nervoso, desculpa, se eu estiver indignado, em 2 segundos eu estou diante do seu trono. Não tem anjo no céu que me segura, não tem quem para. Eu estou diante do Senhor e não tem quem me segura no seu Senhor. E o Senhor é o primeiro a querer me ver na sua frente. Mas se eu não estou indignado, eu não consigo chegar. E eu não quero viver uma vida, Deus, onde eu preciso estar indignado para estar diante de ti. Viver essa vida de indignação o tempo todo. De revolta. Não faz sentido. Ele falou, Wagner, e nem é assim que eu gostaria que você chegasse diante de mim. Eu falei, então, mas como é que eu faço? Ele falou, Wagner, há 2 caminhos. Um deles você já descobriu como é que é. Eu falei, o outro. Ele falou, o amor. Então aquela frase foi uma frase que mexeu junto comigo, porque eu falei, gente, e como é que faz no amor? Você tem que estar fluindo nele o tempo todo. O pai falou, Wagner, você acredita que tem a possibilidade de ficar com raiva, de ficar triste, de ficar ofendido, de falar suas verdades, de viver o que você pensa, de fazer do jeito que você quer, de falar que você tem o controle e o domínio das coisas. Você acredita nisso. Você acredita que você pode ser mal, Wagner. Você está entendendo? Eu não tenho outra opção. Alguém entendeu ou não? Vocês olham bem essa cara de quem está... Parece que não entenderam nada. Ele disse, Wagner, eu sou amor, eu não tenho outra opção. Nenhuma dessas opções que você tem, eu tenho. Quando você não tiver mais opção como eu, você vai viver o amor. Vocês entenderam? Então, dentro do reino dos céus, aqui, gente, ó, por favor. Dentro do reino dos céus, nós não temos outra opção. Ou é o moral, ou é o imoral. É um xadrez de regras. Aí vem a pergunta que não quer calar. O tempo todo a gente tem que estar atento. E quando acontece tal coisa, o que eu faço? A Bíblia explica o que você tem que fazer. Mas na falta do conhecimento bíblico, o que você faz? O que você acha que você tem que fazer. Quem está comigo? Chegamos em uma das agendas que nós somos, né? E sentou um casal, uma irmã que já nos acompanha, o marido também. E quando eu olhei para a cara da moça, eu falei assim, Jesus, para ela estar morta, é só dar uma empurradinha. Só dar um tapinha, ou só um sopro, assim, né? Ela já vai, já, e morre de uma vez. Que a bichinha tá vegetando em vida. Aí, não sei qual cargas d'água que eu precisei sentar para conversar com eles. E a gente sentou para conversar. E mesmo sem falar muito com eles assim, há muito tempo, eu já comecei a deixar o Espírito Santo falar. O marido dela olhou para mim e falou assim, tem que orar aí por ela aí, viu? Vontade de morrer, suicidar, dando ataque cardíaco, um monte de coisa. Falei, claro, meu irmão. Vou orar por ele antes de nós conversar. Eu falei, cada uma dessas reações que ela está vivendo no dia de hoje, meu irmão, é fruto, produto dos seus comportamentos. É você. O problema não está com ela, o problema está com você. O problema está justamente com você. As decisões que você tem tomado sem Deus e sem ela, tem feito com que ela sofra numa potência tão grande que ela está ficando enferma, cara. Olha o que você está vivendo. Aí eu toquei no assunto. Aí a hora que criou a primeira briguinha entre eles. Eu falei assim, você quer ver uma coisa? E ela, sabe, a mulher tá parada, ela fica assim de ladinho, assim, meio que assim, né? Oh Deus, aleluia. Deus que fala. Aleluia. E a hora que eu tava terminando de dizer essas coisas do Espírito Santo, aí eu falei uma frase que gerou a primeira briguinha entre eles na minha frente. Eu falei, meu irmão, e uma das maiores dores que ela tem é a condição espiritual que você vive. É o estado espiritual que você está vivendo. Ela até respirou, irmão. Nossa, Deus do céu. Ela puxou um ar ali na hora que você não acredita. Fez assim. Eu já falei para ela já. Cada um cuida de sua vida. Ela cuida da vida espiritual dela e eu cuido da minha. Só que quando estão só os dois, como é que termina essa conversa? Ou então, ele vai continuar assim, ela vai continuar assim, e amém. Aí a minha pergunta que eu faço para vocês é isso que a palavra de Deus ensina, gente?
É ou não? Efésios 5, por favor. Capítulo 5, 28. O que está faltando para a igreja brasileira? O que está faltando para os casais cristãos? E agora eu vou ser bem objetivo. O que eu acredito que está faltando para todos nós aqui dentro? E para vocês? Gente, todos os problemas que vocês viverem, está aqui a solução. As claras, não tem o que fugir. Você só precisa conhecer o texto. Perda de sinal na fibra, Ada, o que eu faço? Quais podem ser os problemas? Então você vai já ter uma lista de processos que você já faz, né? Então você vai ver as conexões, você vai ver se, sei lá, caiu, quebrou um fio, alguma coisa, não é isso? Ó que simples, ó. A fibra você põe luz de um lado, tem que sair do outro. Então refez todas as conexões. Mete luz na ponta, vai lá na outra. Se não chegou, tá rompido em algum lugar. Só procurar o lugar que tá rompido, achou o defeito. Vocês estão vendo que tudo tem um procedimento a como se resolver a situação? A Bíblia é a mesma coisa. Repete comigo de novo, xadrez. Você precisa dar um checkmate no problema usando a palavra de Deus. Às vezes, você conseguiu um cheque. Não foi o mate ainda. Mas só de você já descobrir, praticar mais alguma coisa na palavra, você já vai resolver muita coisa dentro do seu coração e dentro do seu casamento. Olha o que aconteceu ali dentro, que coisa interessantíssima. O casal começou a discutir. Ele começou a afirmar para ela com muita certeza. E detalhe, é pastor. É pastor. É isso que mais me assusta. É uma autoridade no governo dos céus, aqui dentro da terra. E eu vou pedir desculpa para vocês. Se nós somos consagrados a líderes, a autoridades na terra, reconhecidos como ofício, por favor, gente, você precisa manejar bem as escrituras. E de não ter o que se envergonhar. A Bíblia fala isso aqui ou não fala? Pelo amor de Deus. Como diz os antigos, come o rolo, amigo. Em nome de Jesus. Então, o que eu entendo? As brigas, as discussões existem porque falta conhecimento da gente, da palavra de Deus. E não adianta ler o texto. Ele tem que ser praticável. Você tem que olhar para ele e saber o que ele resolve no seu problema. Ah, pastor, minha mulher está falando alto. Tem motivo para resolver isso aqui. Ela não quer caminhar com Cristo? Mostra para ela aqui que a mulher santa vive em silêncio. Ela é mansa. Está aqui, gente. Ou não está? Vocês entendem? São características de uma mulher cristã. Ah, não, minha mulher manda. A última palavra é sim, senhora. Sim, senhora, lá na casa do Satanás. A gente já conversou aqui. Sara chamava Abraão de Senhor, não é por questão de ser capacho, não. É por reconhecer o legado. Reconhecer a posição dele no mundo espiritual. Quem me entende? É sabedoria. Deus criou um equilíbrio para as coisas fluírem, gente. Não para o homem ser absoluto. Quem está comigo? Eli pagou um preço muito caro, gente. Eli pagou um preço muito caro. Muito caro. Então vamos lá. Você cuida da sua vida espiritual, eu cuido da minha. Qual que foi o primeiro texto que berrou dentro do meu peito? Efésios 5, 28. Para ele. Não é nem para ela. Vamos ler? Vocês vão ler primeiro e me dar a resposta. Não vou dar para vocês mastigadinho, não. Vamos lá, me mostra o xadrez aí. Como é que dá um checkmate nessa situação? Quero ouvir. Leia para nós aí. Quem já entendeu e pode me explicar, eu quero a explicação. Lê o texto, eu já li. Eu quero saber o que faz para resolver. E ele falou para ela, na cara dela, na minha, assim, ó. Ela cuida da vida dela, eu cuido da minha. Como é que resolve isso aí com Efésios 5, 28? Já dei para você até a geografia do texto. Latitude e longitude. Como que resolve isso aí? Bora. Qualquer pessoa.
agindo com amor. Mas o que o texto está dizendo para resolver isso aqui? Como é que eu dou um checkmate nessa situação? Porque assim, irmã Érica, ó, não fica triste com o meu comentário, tá? Sua frase não tá errada, mas é genérico, meu amor. Tem que ser objetivo. Por exemplo, o carro tá com defeito. Não adianta eu dizer assim, ó, o carro tá estragado. O que você vai resolver? Conserta. É genérico isso aqui, ué. É óbvio. Tem que ser com amor tudo. Se ele se preocupa com a esposa, ele não tem amor próprio, né? Porque ali, ó, você tem que amar sua esposa como você ama a si mesmo, né? Ali no texto. Ali, volta ali, ó. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. Então, tipo assim, ele não se preocupa com o corpo dele, não se preocupa em nada com ele, na real. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Vai então, pro 29 também, pode ir, vai. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Chega até no 31, pra você ser feliz, pode ir. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só carne. Então tá pegando. Quer dizer que não tem mais isso, ela cuida da vida espiritual, eu cuido da minha. Não, somos um só corpo. E levando em consideração que o marido deveria ser o pastor da esposa, ele deveria estar ainda mais cuidando da vida espiritual dela do que talvez até da dele. Os dois deveriam estar caminhando juntos nisso. Ele deveria cuidar da vida espiritual dele para ele poder cuidar da vida espiritual dela. Calma, gente. Calma. A Sara tá usando o pico máximo, ó, pra vocês verem, ó. Ela tá usando a ponte máxima do conhecimento da igreja do dia de hoje. E olha que loucura. Ela tá usando a ponta máxima. E, na minha opinião, é a parte mais religiosa que tem, que não tá na Bíblia. As pessoas mais conscientes hoje falam exatamente isso. O primeiro erro que a gente comete aqui é separar um do outro, gente. Olha o que diz no verso 31. Os dois são o quê? Pronto, não separa. Bora, gente, como é que resolve isso aqui? Mano, se... Para não perder tempo. Pode ir? falar? Pode ir. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Nós somos corpo de Cristo. Então, se eu amo Cristo, eu estou cuidando do corpo, estou cuidando do que eu vivo. Eu amo a Cristo. Então, sou um corpo com Cristo. Ótimo. Mas estou ferindo a minha esposa. Eu não estou amando a minha esposa como eu amo meu corpo. Meu corpo não é meu corpo, estou falando do corpo de Cristo agora. Sim. Eu acredito, eu não peguei antes disso, mas na minha sequência da hora que eu cheguei até agora, entra aqui. Qual que é a ideia aqui, gente? Ó, qual que é a ideia de forma simples? Mas alguém quer acrescentar alguma coisa aqui, por favor? Como é que resolve essa treta? Eu ia falar... Primeiro começar de baixo para cima, né? Falar que somos um só corpo. Nos tornamos um só, né? E focar nessa parte. Antes, na minha tradução, ainda não fala corpo, né? Fala carne. Então, o pronome que usa aqui é a. Então, fica mais aqui forte ainda, também, né? Antes, a alimenta e sustenta. E aqui ele fala, como também o Senhor é a igreja. Claro, tudo bem que o Senhor dá o nosso pão, dá a nossa roupa, mas não é essa a forma como se refere de Deus cuidando da igreja. Só para salientar a parte espiritual. Se Deus alimenta e sustenta a igreja com o seu Espírito, com o seu Espírito Santo que é dado a todos, quanto mais então o marido, que tem que ser semelhante a Cristo, que ame a sua mulher como ama a si mesmo. E antes já fala, né, que o marido amai a vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. Então, se é como Cristo e Cristo ama e sustenta a igreja, você também deveria de fazer o mesmo com a sua esposa. Então, olha para você ver, ó. Ela está trazendo a mesma conotação, muito sábia e inteligente, no mesmo formato que a Sara colocou. Só que, gente, não dá. Olha o contexto. O contexto está dizendo que é um só corpo. Não divide mais. O erro que o diabo quer que você cometa é dividir o casamento, gente. Casou, não tem dois, é um. Deus não enxerga dois. Casou é um só. Não divide. O problema, se o diabo conseguir usar a Bíblia para dividir na sua cabeça, separar as pessoas, quando você tiver com crise emocional, sabe o que você vai fazer? Você vai separar. Você vai falar, não, deixa eu quieto. Você, não, mas eu quero conversar. Eu não quero conversar. Como é que é?
Como é que é o negócio? Você não quer conversar. Ei, psiu, o seu corpo não te pertence. 1 aos Coríntios, capítulo 7. Não é seu, é do marido. E o da mulher não é da mulher, é do homem. O do homem não é do homem, é da mulher. O que acontece? Pronto. Chega aqui em Efésios capítulo 5, o que diz? Olha para você ver verso 31. Ó. Eis que o homem deixará seu pai, deixará sua mãe, que é o único elo que poderia separá-los, né? Tornando-se os dois uma só carne. Corpo e alma juntos. Vocês estão conseguindo entender? A ideia do diabo é plantar na sua cabeça separação. Não tem essa separação na Bíblia, meus amores. A única coisa que separa aqui dentro é o Espírito. É a única coisa. A única coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse texto. Muito cuidado com isso. Aí o camarada pega e fala assim, não, você cuida da sua vida espiritual, eu cuido da minha. Não, cuidar da vida dela é cuidar da minha. A cada minuto que eu tô cuidando de mim aqui, ó, quem me entendeu? Eu tô cuidando de mim aqui, entendeu? Fácil assim? Cuidar do meu cônjuge é cuidar de mim mesmo. Cuidar do meu cônjuge é cuidar do meu corpo. Não é isso que está escrito aqui, gente? Então não tem essa história de falar assim, ô amigão, ô minha filha, você cuida da tua vida, eu cuido da minha. Isso é para solteiro. Posso ir só um pouquinho? Isso é para noivo, não para casados. Posso falar uma coisa que pode ser que fuja um pouquinho? Pelo amor de Deus, fique livre, meu amor. É bom e é ruim quando eu tô com a Bíblia na mão, porque eu fico olhando ela toda, ao invés de ficar só Manda fogo. o que você tá lendo. Aí em Efésios 4, 25, tá dizendo, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros, ou seja, somos um só. Sim. Nós somos membros um dos O outros. tempo todo. Então, entra na mesma questão, né? Vou cuidar do problema da Jaira? Vai cuidar, é o seu. Vou cuidar do problema? É o seu. Entraria Quando se trata de cuidado, carregar as cargas uns dos outros. Só que o que eu gostaria que ficasse diferenciado? Quando se trata de um só corpo, a gente está falando de membros e de célula. Pensa aqui, somos cada uma célula e fazemos parte do mesmo corpo. Quando fala de casamento, a gente está falando de uma célula só, não tem duas. Entendeu? Beto e Jaira. Bejaira. Pronto, morreu. Vocês entenderam? A gente ficou brincando, vagana. A gente começou a brincar uma vez com esse negócio, porque essa é a realidade dos fatos. Deus não enxerga duas pessoas. Deus enxerga uma única pessoa. Wagner, por quê? Porque casamento é aliança. O que tem a ver casamento e aliança? Pai, Filho e Espírito Santo são quantos? São 3 ou é único? Vocês estão entendendo? É isso que a gente tem que ter a boa consciência. Você pega um ovo na mão, é um ovo só, meu amigo, não é 2. Aí tem 3 fases ali dentro, conforme um ovo só. Então isso é importante que vocês entendam. Agora vamos ainda responder esse moço usando a Bíblia, tá? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido. Então o que acontece quando a mulher fala, você cuida da sua vida, ela parou de sujeitar. Ela já está em imoralidade. Ela já está em pecado. Quem me entendeu? Vocês estão conseguindo entender? Não quero conversar com você. Eu não estou bem. Não quero. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Criando um autoritarismo, separando as células, dizendo para Deus que Deus não sabe o que Ele faz, que você entende mais de relacionamento do que Ele. Quem me entende? Se tornando arrogante, prepotente, insolente, pior do que o diabo. Essa é a realidade dos fatos. Tentando determinar para Deus o que é certo e o que é errado. Olha, você vê essa pequena atitudezinha, aonde ela vai chegar. Vai, então, mas eu não posso ter momento? Pode, com concordância. Amor, eu estou muito confusa. Eu não estou conseguindo te ouvir, eu não sei o que está acontecendo. A gente pode tentar isso aqui amanhã? Eu não estou bem. Pode? Você acha que o cara não vai te dar um abraço, não vai dormir chorando com você, cara? E amanhã vocês vão resolver de boa? Às vezes é emocional, às vezes é físico, às vezes é até biológico. Às vezes é um hormônio que está mexendo dentro, você não está conseguindo nem identificar o que é.
Meu filho tá na fase da adolescência, um minuto ele tá assim, outro minuto ele papai. Nem ele tá conseguindo identificar o que tá acontecendo com ele. Tem partes hormonais, tem partes espirituais também. Se não há comum acordo dos dois lados, gente, por favor. O homem não deveria ser birrento para forçar uma situação e nem a mulher absoluta para determinar as coisas. Vira a situação, a mesma coisa com o homem, gente. Vai lá, biologicamente, o cara tem 6 mil palavras, a mulher 9 mil. O cara gastou as 6, a mulher já gastou as 6, mas tem mais 3. O cara só quer ficar em silêncio, ficar quieto. Isso que a biologia diz, né? O cara só quer ficar quieto. Tem a mulher que quer tagarar até não... meu amigo, ela quer botar as 3 mil palavras dela em 3 minutos dentro da orelha do marido dela. E o cara só quer descansar. Biologicamente, né? Algumas pessoas explicam isso. Mas vocês me desculpam, quem me perdoa, diga amém. Depois que você nasce de novo, gente, eu não acredito que essa biologia tem que falar mais forte, não, cara. Eu acredito que se a gente quer, a gente faz. A gente empresta ouvido, a gente conversa, a gente ouve. Você entende? Ao invés de nós sermos absolutos e controlarmos o casamento. Levanta a mão direita e diga comigo, num casamento, não é 2, é 1. E o fato de ser 1, tudo precisa existir concordância. O pai não faz nada sem a concordância do Filho e do Espírito Santo. E vice-versa. Quem me ouviu? Aí como é que um líder desse pode falar uma aberração desse tamanho? Porque o marido é o cabeça da esposa. Como é que o corpo, a cabeça não cuida do corpo? Como é que a cabeça fala pro corpo, ô corpo, vive do jeito que você quiser. Tá aqui, gente. Tá aqui a matemática do negócio. O apóstolo Paulo, a perna pode falar para outra, vai para lá, eu vou para cá? De modo algum, gente, não tem como. Olha, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Ou seja, eu amo o Senhor, minha vida é com o Senhor. Nós já falamos sobre isso 1 milhão de vezes aqui dentro. Se você não ama o seu marido, a quem você vê, então para de mentir para você mesmo que você ama quem você nunca viu. Se é que você nunca viu. Meu marido é Cristo. Mentira. Você não cuida do seu na terra, não é do céu que você vai cuidar, cara. A mesma coisa é para os maridos com as esposas. Estão entendendo? Você quer cuidar da noiva de Cristo, mas você não cuida de sua esposa. Não faz sentido nenhum. Quem está comigo, diga amém. 25, maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Amor sacrificial e entrega. Nós tivemos uma reunião sobre entrega aqui, quem lembra? Qual que é o segredo da entrega? Mais poderoso. Vamos lá, fortíssimos aqui. Como é que você fala uma besteira dessa lendo 26? Vamos lá, gente, ó. Qual que é a chave da entrega? Hã? Linda. Parabéns. Amor vulnerável. Ter a coragem de amar mesmo que você seja ferido. Quem está comigo? 26. Para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Repete comigo, xadrez. Aí, ó. Eu que estou inventando isso, está aqui, ó. Eu só estou usando a palavra popular. A palavra essa, quando eu joguei com o Google, ganhei 2 vezes do Google. Aleluia. Pode falar, amado Bruno. Posso falar só uma experiência que eu tive ontem, mas ela durou 3 segundos. Foi bem rapidinho, a respeito de entrega. Eu deitei com a Samara e eu comecei a fazer carinho aqui na cabeça dela. Oh, glória. E eu me vi no mundo espiritual. Tudo escuro. E eu pisava em 3 cerâmicas. Cerâmicas? Não, o piso assim. Sim. Só que eles viravam como se fossem cerâmicas. E na minha frente era um abismo. Ai, Jesus. O que era o abismo? A entrega. Aí eu vi aquele abismo, eu em pé, e veio no meu coração, a entrega. Aí logo disso veio também uma informação. As pessoas têm medo da entrega porque elas ficam vulneráveis e na frente só tem um abismo. Então, por elas só ver o abismo, elas não entregam por medo de cair e não saber o que vai acontecer. Por isso que não dá o passo. Exatamente. O segredo é pular, irmão. Pula. Pula. Não pensa 2 vezes, se joga. Se joga. Esse é o segredo. E já fica a dica, viu, filho? Fica a dica, vaso. Se joga.
E obrigado por compartilhar a experiência, porque se entregar é exatamente isso, cara. Exatamente isso. Você entende a questão do ser uma só carne, abre um mar de esclarecimento. Por exemplo, no meu corpo tem vários membros. A minha perna direita não pode querer andar para frente e a minha esquerda andar para trás, que eu vou rasgar no meio, certo? Eu estava estudando esse texto um tempo atrás, daí Jesus trouxe a luz do texto no meu coração e me lembrou uma vez que eu feri o meu dedinho. Deu um fungo lá no dedo e fui pro hospital e tal, sofri pra caramba. E Deus falou assim, o ser uma só carne com a tua esposa vai muito além de viver por si só. Porque, tipo assim, é uma besteira da cabeça das pessoas, e acontece que muitos casamentos têm a questão da disputa, o querer ser melhor, eu tenho mais sabedoria, e acaba que é uma besteira da nossa cabeça a acreditar que nós podemos ir sozinho, crescer sozinho e ver o nosso cônjuge ali numa situação de que está precisando, como o Wagner falou ali, desse casal, está precisando de ajuda e eu não queria ajudar. É uma besteira por quê? Porque é parte do meu corpo, é uma só carne. E se eu não ajudo, eu não estou me ajudando. Se está ferido, eu estou ferido. Daí ele me lembrou a questão do meu dedinho. Era um pequeno dedinho que fazia parte do meu corpo e estava ferindo todo o meu corpo. Então, tipo assim, se eu tenho uma parte enferma no meu corpo, que nesse caso agora é minha esposa, é a minha carne, e eu não estou dando a devida atenção para ajudá-la, eu estou perdendo tempo, porque se eu não ajudo, eu também estou enfermo, né? E se ela não estiver bem, eu não vou estar bem. E eu não vou conseguir caminhar, não vou conseguir ir para frente, porque não existe a... Você tá falando uma coisa interessante, porque assim, sabe o que me choca dentro do casamento? É você ver que seu marido não tá bem, ou que a sua esposa não tá bem, e você fingir como se nada tivesse acontecido. Você tá doente, cara. Você tá doente. Não, você tá assim. Sim. Por mais que uma parte do seu corpo não esteja, a outra tá. Você está. Você está doente, sim. 28, gente. Tá aqui. Vocês entenderam? Sim. E um pequeno ferimento ali no dedo foi capaz de me paralisar. Então, tipo, era no meu corpo. Então, não importa se é um probleminha, se é um problemão. É o meu corpo. Se eu parar de pensar nessa ideia de ser o separado... Vamos brincar de xadrez? O que você faz quando tá uma parte doente? Você não para resolver? Isso. Então para resolver. Sentamos com alguns líderes esses dias para trás e falei assim, meu irmão, corrige esse alinhamento espiritual que acontece. A mulher tá voando muito, o marido tá voando pouco. Não, Wagner, aqui, cada um foi chamado, né, irmão? Né? cada um vaso. Ué. Por exemplo, minha esposa casou com um cara que já tava andando. E o que eu mais fiquei triste minha vida inteira é que Deus fez eu parar por causa dela. Nossa, velho. Eu tava voando, irmão. Já não tava nem batendo mais asa. A asa tava batendo em mim já. Aleluia. E eu achei que Deus não me amava por causa disso. Eu passei anos acreditando que o Senhor Deus não se preocupava comigo pelo fato dele fazer eu parar. Hoje eu enxergo que o que eu achava que ele estava me penalizando, pelo contrário, ele estava cuidando e estabelecendo princípios dentro de mim mesmo que eu não conhecesse o que estava escrito. Quem me entendeu? Não faz o menor sentido você querer voar sem seu cônjuge, cara. Aí Jesus ministrou meu coração, só para finalizar, no finalzinho ali. Ele falou, Dani, eu amei a igreja. No momento eu deixei de amar e as atitudes erradas dela eu joguei na cara, eu critiquei, eu falei mal, mesmo sabendo que ela ia me trair. Até o dia de hoje acontece, eu não deixei de amar. Falei, caramba, então é uma bobagem eu olhar pro problema da Raíssa e ficar, Raíssa, isso, aquilo, outro, tem que mudar, não, tá errado. Eu falei, cara, então vai muito além de eu olhar o problema, querer ficar falando mal, ficar dizendo que ela não vale ou qualquer coisa do tipo. Como é que resolve isso aí? Amando. Como? Sim. Genérico igual dela não vale. Como que resolve essa situação? Se ela tiver com problema, como é que você resolve? Respeitando. Genérico? Não, mas eu vou chegar lá. Esse amor vulnerável, sabendo que ela tem os defeitos e ela é parte do meu corpo. Se ela está
com problema, eu estou com problema, já não é mais o problema dela, é o nosso problema. E olhando que eu preciso juntamente com ela resolver aquilo para que a gente flua junto. Porque se ela tá ruim, eu tô ruim. Se ela tá com problema, eu estou com problema. Olha que lindo que eu quero que vocês prestem atenção. No meio da frase, ele deixou 3 palavras práticas e umas 8, 10 filosóficas. A gente está vivendo hoje um evangelho onde a filosofia bíblica, ela vale mais do que a praticidade bíblica. Por isso a dificuldade que a gente tem de praticar o evangelho. Vocês estão entendendo? A gente fala isso aqui no Espírito Santo. E é bonito falar essas coisas. E quando a gente fala, é gostoso. Todo mundo ouve, todo mundo fala amém. Mas na hora do pau para quebrar, o que a gente está procurando? É o prático, gente. Ó, você precisa... quando você for fazer macarrão, vou te ensinar. Você nunca deve colocar óleo no macarrão, porque o óleo vai fechar as partículas do macarrão, e quando você colocar o molho não vai grudar no macarrão por causa do óleo. Fala que você está aprendendo alguma coisa, vai. Você vai pegar a água, encher ela de sal, deixar igual a água do mar, aí sim, aquela água vai transferir o sal para dentro do macarrão e vai melhorar na hora de você poder fazer o seu macarrão junto com o molho. Quem aprendeu alguma coisa? Legal, né? Na hora do vucu-vucu, criança chorando de um lado. É essa a explicação que você quer? Joga o sal no final. Por exemplo, quem aprendeu do óleo aqui, diga amém. É novo, um monte de gente aqui, ué. Por isso que quando você faz com óleo, o negócio não gruda. É básico. Não deixa poroso. Agora, olha que interessante, ó. Na hora, você não quer escutar isso aqui, cara. Como é que faz que eu faço? Meu filho, taca sal, mete o trem pra cima, arranca esse trem daí dentro e começa. E foi, já era. Quem me entende? É isso aí, bota quente, pronto. Isso que eu tô tentando explicar pra vocês é a questão prática. Vamos lá pro xadrez bíblico que a gente tá aqui em Efésios 5, simples. Ela tá com problema? Não é você? Olha que interessante. Fora Deus, qual é o único ser do mundo que você não consegue ganhar? Se você for disputar, você não ganha. Essa eu quero ver. Hã? Vamos fazer a coisa feia aqui? Pode separar sua mulher do você? Pode separar. Nesse minuto aqui, você vai deixar agora você sozinho, suponhando que você fosse solteiro. Fora Deus, qual é o único ser que você não consegue disputar e vencer? Nós mesmos. Agora, olha o quanto é ridículo você lutar contra o seu cônjuge. E hoje é uma das coisas que a gente precisa entrar aqui na escola. É essa vida de disputa um com o outro. Eita, eu com essa moça aqui falar uma coisa pra você, meu filho. Era guerra de braço, Uno, era tudo que você pode imaginar no longo da vida. Era um disputando com o outro o tempo todo pra ver quem é melhor que o outro. Tem aquela frasezinha que ficou engraçada, que virou meme na internet. Me desculpa, você tem razão. Sabe, as 5 palavrinhas mágicas para o casamento durar 400 anos. A mulher está sempre certa, mesmo que ela esteja errada. Já viu essas frases? Não é verdade isso, gente, mas é uma coisa bem clássica, eu quero que todos entendam, com todo clarinho do mundo. Quando você para de disputar e para de querer ganhar, você aprende que a vitória está disfarçada na derrota. Você entende? Se eu entendo que sou eu, ela entende que é ela e que somos únicos, não tem mais disputa, porque não faz sentido. Eu nunca vou ganhar de mim mesmo, isso não é real. Aí você sai do plano da ideia de quem vai vencer ou de quem vai perder. Você está entendendo? A conversa para de ser quem sabe mais, quem sabe menos. Você entende? Na vida pastoral tá o cara lá, o cara é bispo, a mulher é pastora. Ele, não, mas eu sou bispo. Você é pastor, eu sou bispo, me respeita. Você tá entendendo? Não tem nada a ver. Pelo amor de Deus, gente. Se for brincar numa situação como essa, o cara é bispo, ele é pastor. A pastora é o que cuida da edificação da igreja. Olha que loucura. Você tá entendendo? Então não faz muito sentido. Então, no prático, de uma forma bem simples, o que eu posso fazer para ser leve? O que eu posso fazer para ser útil? Você vai ver a dor da pessoa, ao invés de apontar, como você mesmo disse, que é exatamente isso que Deus te disse, ao invés de criticar, ao invés de dizer que você está errado aqui dentro, como é que eu posso fazer para ficar mais leve para você? Ah, ela precisa cuidar das crianças e ela tem que dar um jeito, ela tem que dar conta da casa. Realmente ela tem que dar. É um absurdo a mulher casar e não dar conta do lar.
É um absurdo a mulher casar e não saber fazer comida, não limpar a casa e não dar conta do lar sozinha. Ela tem que dar conta do lar sozinha. Ela tem que dar. Isso é real. Mas, Wagner, minha mulher não consegue por enquanto. Que bom que você entendeu por enquanto. O que você pode fazer para deixar esse negócio mais leve? Na minha casa não tem muita opção, gente. São 5 crianças. Você tá entendendo? Não tem muito esse negócio. Às vezes que nem a Ana fala, ela não gosta de brincar. Ela brinca, gente. Ela brinca. E brinca bastante. Ela não percebe isso. Mas tem hora que eu chego lá, não é para fazer alguma coisa com a Ana Lavínia. Eu só chego para virar a menina. Porque ela já tá um pouco cansada. Porque não é fácil. Um pede uma coisa e eles fazem aquela campanha eleitoral, sabe, irmão? Ele faz aquele montinho. Quando um percebe que foi, o outro vai do outro lado, o ideal deles é pegar o doce. Então eles fazem a cabeça da mãe para deixar a mãe louca. Você tá entendendo? Então o que acontece? É a sabedoria de chegar no lugar, cara, e se tornar leve. Às vezes o que a mãe quer? Não é que você cuide da criança, só que o clima fica leve. Gente, ninguém aguenta esse som, cara, por muito tempo. Quem tá me entendendo, diga amém. Ninguém aguenta, cara. Aí eu chego lá, brinco com a menina, ela tá rindo, virou 2 minutos, ela parou. Acabou. Acabou, gente. Você volta a respirar de novo. Então, prático é esse. O que eu faço para me tornar leve? Para ficar bom para mim também. Qual que é a reclamação? Qual que é a dificuldade que ela tá? Olha em você o que você pode mudar. Aonde estão as suas faltas? Ao invés de chegar no seu cônjuge e falar, você tá errado aqui, errado lá, errado acolá. Eu não tô falando isso, gente, para vangloriar nem nada. Mas nesses últimos 3, 4 anos, o que eu mais tenho feito dentro do meu lar é isso. Aí ela tá aqui, eu não tô olhando pra cara dela. Pergunta pra ela se é verdade. É só perguntar. O que eu mais tenho feito para deixar a vida dela leve hoje é isso. Não é ficar apontando o dedo na cara dela, você tá errado aqui, você tá errada lá, você faz isso, não. Eu entendi que o segredo de um corpo é focar nos seus defeitos, nas suas falhas. Mesmo assim, tem horas que eu erro, é óbvio. Ninguém vai criar aqui dentro uma imagem de um super-herói, porque isso não é real. Isso não é real. Não é real. Mas a filosofia é essa. Olha aqui para você ver o texto, vem comigo aqui rapidinho. Como, porém, a igreja está sujeita... 25, 26, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, o pastor olhar para a esposa e falar assim, olha, você cuida da sua vida, eu cuido da minha, isso é pateticamente patético. Porque além dele precisar cuidar de si mesmo, ele ainda tem que apresentar essa parte de si mesmo a Deus, quem está me entendendo, diga amém, como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa outra parte que me cabe, eu sou responsável porque sou eu. Quem está comigo? E eu vou um pouco mais longe. Como você tratava do marido, eu, homem, que tenho que fazer isso. Quem está me entendendo? Esse texto aqui não está falando para mulher, aqui é para homem. Vocês estão entendendo, Machado? Isso aqui é para nós. E escutar uma frase daquela lá, para mim, na posição de advogado de Jesus, naquele minuto, que o Espírito Santo dentro de mim, foi tomar uma facada no meio do peito. Falei, meu Deus, como é que alguém pode falar uma aberração desse tamanho? É quando você começa a jogar essa regra do xadrez, que você vê alguém tentando fazer uma coisa que não tem como fazer, como, por exemplo, a torre, não é só para frente e para os lados. Quando você vê a torre andando de lado, você fica absurdado, gente. É bem estilo Isaac mesmo, você fala, não! Entendeu? Não pode. Repete comigo. Nada fora da palavra pode. Você está entendendo? Por que a menina está com crise de ansiedade? Por que a menina estava com sinais de depressão? Por que a menina estava dando ataque cardíaco dentro dela? Por que ela estava pedindo a morte? Por que estava acontecendo todos aqueles problemas? Fora da regra, só isso. Se aquele homem tivesse olhado para ela assim, filha, você me perdoa? Ela, por quê, amor? Que eu tomei um monte de decisão sem você e sem Deus, cara. Eu nem te consultei. Eu só fiz segundo eu achei que eu tinha que fazer. É um grande erro que os maridos fazem no dia de hoje. Achar que eles têm o direito de conduzir a família deles para qualquer lugar. Hoje, conversando com uma pessoa da minha família, eu falei assim, pessoa, você acha bonito acreditar que o seu filho, pelos erros, a meninice, a infantilidade dessa pessoa, com quase 50 anos, parece um adolescente de 16,
vai continuar com esse bando de erro ao ponto de levar a mulher a morrer. Até que hora você vai continuar bajulando essa pessoa? Até que hora você vai continuar se posicionando na posição de Deus dessa pessoa, que é o mal das mães, que juram, que continuam tendo uma aliança com os filhos depois que... Deixar é deixar, gente. Tá aqui no texto 31. Tá ou não tá aí? Vocês estão comigo ou não? Aí eu falei pra irmã, falei, filha, escuta uma coisinha bem clássica, pra você não esquecer. A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. O seu filho está fazendo de você Deus para ele. Porque quando ele precisa de ajuda, é você que entra na frente e faz, estragando o processo de um pai celeste que precisa cuidar desse rapaz. Trazer a verdadeira correção que ele merece receber. Quem está comigo? Você está vendo que quando você foge um princípio, você desgraça tudo. Aonde vai parar? Agora vem rapidinho aqui, ó, fechou? Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Pronto, acabou, não tem mais separação. Acabou o negócio. Porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, alimenta, cuida dele, como também Cristo faz. Olha o verbo. Repete comigo, faz. Não é fez, é faz. Vocês estão vendo como é que está tudo aqui? Com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Não tem como separar um do outro. Então, homem que está me escutando aqui agora, em nome de Jesus Cristo, não seja absoluto. Você não pode fazer isso sozinho. Mulher que está me ouvindo, não seja absoluta. Você não pode fazer isso sozinho. Vamos mexer uma mão? Quem deixa? Não quero conversar. Me deixa, dá sossego. O que é isso? Isso é o que, gente? Isso é imoral, cara. Não me toca. Eu não quero. Não rela em mim. Isso é imoralidade sexual. E se eu não quiser? Quem acha que tem esse direito? Diga amém. Vocês acham que vocês têm? Essa é a frase que a maioria dos casais falam para os outros. São 16 anos de ministério. Eu já escutei 1 bilhão de vezes isso daqui. 1 bilhão de vezes isso. E todas as vezes que... Agora vocês vão segurar 3 minutos um desabafo do meu coração. Quem pega? Nós estamos terminando mesmo, então se liga. Vocês aguentam ou não? 1 minuto de desabafo? Nos piores momentos do meu casamento com a minha esposa. Piores momentos. Aqueles que parecia que o diabo ia conseguir acabar com a minha família. Quem está me ouvindo, diga amém. Apareceu muitas pessoas para nos ajudar. Quem pode dizer amém? Quem não vai ficar triste com o meu comentário? Mais de 96% dessas pessoas, a Bíblia para elas não servia de nada. O que estava escrito não fazia diferença nenhuma. Nenhuma. Eu fiquei absurdamente chocada. De eu chegar numa mesa, uma mulher sentar, começar a me falar um monte de abacaxi. Misturar espiritualismo, misturar 1 milhão de coisas. Eu perguntar para ela assim, filha, e Jesus? Fica onde? Aonde fica Jesus nessa história? E detalhe, 98% das pessoas que se aproximaram da gente para nos ajudar, eram todas, eram todas cristãs. Cristãs. E parte delas casadas. A Bíblia não servia nem um único minuto para nenhuma delas. O temor com a palavra nunca existiu para nenhuma delas. 2%. Eu só não vou falar quantas pessoas para não entregar ouro. 2% para 1,5%. Deram 50% de valor à palavra de Deus e mencionaram alguns textos. Sabe o que é se sentar com um pastor que cuida de gerações e ter que escutar o cara te falar uma aberração na sua frente? Eu falei, meu Deus, gente, a gente está perdido e não sabe, cara. O temor que eu tenho quando eu sento para falar desse assunto com alguém hoje. A necessidade que eu vejo de vocês crescerem, nós crescermos, para que essa aberração não continue acontecendo. Repete comigo, eu não tenho
Não, repita isso. Eu não tenho direito de fazer do jeito que eu penso ou do jeito que eu quero. Estão entendendo? Agora fica ao seu critério, tá? Aos seus também, ao de vocês também. Fica ao critério de vocês e ao meu. Se você quiser fazer do seu jeito, você está em imoral. Automaticamente, está em pecado. E se você quiser permanecer em pecado, fica à vontade. O pecado emite um cheiro. Esse cheiro atrai espíritos. Daqui a pouco esses espíritos vão atrás de seus filhos, vão atrás de você, atrás do seu cônjuge, e fica tranquilo. Esse cheiro a gente acostuma com ele, diga misericórdia. Num curto espaço de tempo você vai estar fedido, fedendo a pecado, mas você não vai perceber. Sabe que hora que você vai perceber? A hora que a família estiver dissolvendo, a hora que o casamento estiver acabando. Aí você vai descobrir o que está acontecendo. Essa noite eu tive um sonho. E me assustou muito esse sonho, porque esse sonho foi indo em fases. Eu sei que vai parecer meio estranho para vocês, mas para mim fez muito sentido. Era um moço de tom de pele escura, e ele tinha alguns poderes diferentes. Ele ficava invisível e tinha um chicote brilhante que amarrava as pessoas. E eles queriam fazer isso comigo, com a minha família. Aí eu descobri a tecnologia, o motivo que ele conseguia ficar invisível e para ele usar aquele laço. Eu tomei aquilo dele. O que ele fez? Ele evoluiu para uma outra coisa. Ele foi indo até virar uma... Eu deixo meu esposo falar, pode falar, filho. Deixa eu ver quem é certo. Vai, puxa no meu espírito, deixa eu ver se o povo está espiritual mesmo. Pode falar. Ele foi avançando até virar uma coisa. Porque quanto menor, mais difícil, né? Casar com a técnica e ser técnica é violento, né? Chuta alguém, vai. Hã? Chuta alguém. O mosca. Vocês que pensam, gente, é mais fácil ver um chicote, uma pessoa, do que uma mosca te incomodando. Eu acordei 5 horas. Ela só não senta onde tem fogo e só não senta onde tem cheiro ruim. Ela só não senta onde tem cheiro ruim. Ela senta onde tem... Desculpa, calma. Estou misturando as coisas aqui. Ela só não senta onde tem fogo. Só isso. Cheiro ruim e gostoso, ela vai atrás dos dois. O maior prazer do mundo. Um para se alimentar e o outro para estragar. Eu acordei 5h40 da manhã para o devocional com o Senhor, com Deus falando assim: Wagner, você precisa cuidar das pequenas coisas. Você precisa dar muita atenção aos detalhes. É assim que o diabo vai lutar contra vocês o tempo todo. Agora eu vou mais uma vez mais docinho, tá? Que agora já passou o momento de desespero. Tá até no nosso livro, tá, gente? Essa escola que nós temos aqui agora chama Firmados no Amor do Pai. E a gente vai lançar um livro chamado Firmados no Amor do Pai. É o nome da escola. O nome foi dado porque o livro já existe. Ele já é real, ele tá quase terminado já. E tem um pedaço ali que eu tô escrevendo que me deixa... Que eu escrevi 1 minuto de... Tem até... Desculpa, tá, gente? Pecado, até tem até raiva no meio. Porque eu escrevi ele chorando e chateado, lembrando das pessoas me dando os maravilhosos conselhos do fundo da profundidade, do intestino de Satanás. Essa é a verdade. Você tá vendo que eu não tô rindo? Porque doeu, cara. Doeu ver um cristão olhar para você e falar umas atrocidades desse tamanho. E o problema é de olhar para sua cara, te acompanha, te conhece, te reconhece como homem de Deus, sabe que você não é burro, leigo, menino na palavra, e quer sentar na posição de arrogante, prepotente, dono da verdade, senhor do Espírito Santo, para te falar umas aberrações do tamanho do mundo. Do mundo. Eu falei, Deus, a igreja está perdida, Deus. No livro eu escrevi, eu aprendi 3 coisas. No momento das suas maiores atrocidades, a Bíblia não vai ser parâmetro para ninguém te aconselhar. Quem me entende?
Hoje a gente está encontrado com algumas pessoas cheias do Espírito Santo. Que diferença, né? Que delícia parar com esse povo, cara. Gostoso olhar para esse povo, você vê que todo mundo fala a mesma língua, gente. Coisa mais linda do mundo. Parece que um ficou escutando o outro para falar a mesma coisa, amigo. Sabe o que é ser a mesma frase, as mesmas letras? E não é repetir o texto, é o mesmo argumento. Quem está comigo? Isso é lindo. Tem doido aqui para encerrar ou não? Fala, Deus, eu prometo. Tem coragem? Eu prometo. Porque é minha responsabilidade. Não me permitir agir diferente do que está escrito. Fala, Espírito Santo. Gera temor no meu coração. E lembra dessa palavra, para eu não ir contra ela. Porque eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua esposa, e os dois uma só carne. Os dois uma só carne. Olha para o seu cônjuge que estiver do seu lado, por favor. Agora olha com a consciência que não é mais dois, é um. Tranquilo então, né? Tá entendendo ou não? Aí vem o princípio da sabedoria. E vem literalmente o princípio da sabedoria. Então ao casal que hoje está servindo como exemplo para a gente poder corrigir, a gente precisa aprender a agir e reagir. Todos os problemas que vocês tiverem, não pode ser genérico, com amor, amando, fazendo. Não pode ser pomada, onde você tem um incipiente filosófico com 3 letras práticas. Entenderam? Tem que ser especificamente bíblico. Se for nesse formato, não tem como dar errado. E precisa ser prático, literalmente prático. Então, a partir de hoje, eu quero que a gente tenha conversas práticas aqui. Como resolve no prático, no dia a dia, da forma correta. Como aplicar isso aqui. Cada um desses detalhes estão aqui, gente. Não é o ofício que Deus me deu que me traz a graça somente de entender. É o Espírito Santo, gente. Quem nos interpreta isso daqui é Ele. Não é unção que Deus repousou sobre a minha vida ou sobre a vida de ninguém. Está aqui para mim, para vocês. Não faz sentido Deus dar essa Bíblia para a gente e não nos trazer a interpretação dela. Não faz sentido Deus deixar a interpretação na minha vida somente. Não faz sentido. Gente, eu vou brigar com a terra, o céu e quem for. Deus não fez assim. Não fala isso do meu pai, porque Ele não fez desse jeito. Ele não criou uma Bíblia para dar interpretação para meia dúzia de pessoas. Ele não fez. Não fez. Até eu vou aproveitar aqui aquela preciosidade ali de trás, ali dentro. Eu vou falar nome para não expor. Um dia ela falou, Wagner, eu leio, eu ouço, mas eu não consigo tirar. Você consegue. O mesmo Espírito está dentro de mim, está dentro da senhora. A senhora consegue sim. Não tem nada a ver com ofício de mestre, não tem nada a ver com nada. É amor. Deus jamais te daria uma carta instrutiva de amor como essa se você não pudesse entender. A senhora estudou muito mais do que eu. Tem muito mais estudo do que eu. Eu fiz a 5ª série, minha linda. Empurrei com a barriga até a 8ª. Deus me revelou no supletivo do 1º ao 3º ano. Hoje eu não me sinto ignorante perto de ninguém. Esse mesmo Espírito está aqui, está dentro da senhora, está dentro de todo mundo que está aqui, cara. Todo mundo que está aqui. Se você ficar batendo em cima, você vai entender. Quais são os textos que estão no casamento? Tem tempo ainda, graças a Deus. Hã? Quais são os capítulos que falam sobre casamento? Você quer perguntar algo, né? Faz. Sim.
Vocês estão me assistindo, se vocês sabem de quem que eu tô falando, corta esse trecho e manda pro cara. É só isso aí que precisa ouvir. Exatamente, incisivamente, cirurgicamente é isso. Não tem que... Se colocar uma letra, estraga, meu bem. Cirurgicamente é isso aí. É exatamente isso. Bora, gente. Somos casais. Quem ama a esposa e o marido, diga amém. Amém. Textos que falam sobre casamento. Onde está esses capítulos? Bora, quero ver. Bora, gente. Efésios 5, Cantares. O que mais? Quero saber os capítulos que falam sobre casamento. Provérbios 31 já foi. O que mais? Gênesis 2, 3. Um versículo só, mas tá lá. Mas tá lá, ué, né? O que mais, gente? Que são bem... Coríntios o quê? 7. O que mais, gente? Mateus 19. Isso. Show de bola, Mateus 19. 9? Fala sobre o... Não, desculpa. 6. Não, senhor. Você tá quase lá, volta mais um que você... Ei, garoto! Falei, Jesus... Eu já parei, falei, meu Deus, que revelação é essa que ele tirou do 9? Que o senhor não me deu ainda, Senhor? Quer mais? Quer mais? 1 Pedro capítulo 3, muito bom. Quer mais? Tem mais ou não? João 8. Mulher adulta, tem Jesus aqui com a noiva, casado, Muito bom. Provérbios 5, 9, 2. Hã? Agora eu vou falar um negócio pra vocês, aproveitar aqui o nosso líder lindo aqui, que fez uma brincadeira que eu amei. Escuta. Vou aproveitar porque eu estava esperando uma deixa só e ele me deu essa deixa e me ajudou. Obrigado. Fica claro para vocês, tá? Quando existe 2 ingredientes, todos os textos vão ficar grudados dentro do seu espírito. Quem quer saber quais são os ingredientes? Necessidade e amor. Aí tem uma pitadinha que você joga por cima. Quem quer saber qual? Deixa eu ver quem acerta. Temperão. Baita tempero. Ai, que lindo. Não. Temor é tremendo, fome é tremendo, tá, gente? Mas isso não vem nessa hora. Comida é minha, aí. Hã? E quando eu falar qual que é o tempero, você fala, pitada não, vai ser um ingrediente. Não, é uma pitada, bem gostosa. Qual é? Necessidade e amor. Qual que é a pitada que a gente joga por cima para fazer essa comida? Jesus? Bora, gente. Nós falamos muito sobre isso. Domingo eu preguei sobre isso aqui, pelo amor de Deus. Esse não. Domingos para trás. Domingo foi o nosso missionário maravilhoso aí. Dor, meus amigos, dor. A necessidade vai te colocar dentro de um ambiente de dor e a dor vai te colocar dentro de um ambiente de necessidade. Para despertar dentro de você amor, que é o único caminho para você sair da dor. Não tem outro jeito. Eu já preguei para vocês aqui, fechado e aberto. Existe um lugar que é onde algumas pessoas vão, que ali é um lugar de transformação ou morte. Ali dentro, ou você é transformado, ou você morre. Quem está me escutando, diga amém. Nesse lugarzinho, nesse círculozinho pequenininho, ou você canaliza a energia da dor para ser transformado, e todo mundo vai rir da sua cara, porque ninguém vai acreditar na transformação radical que você está tendo, do nada. A pessoa vai duvidar de você, ela não vai acreditar na sua transformação.
Porque ela não sabe onde você foi forjado. Ela não sabe onde você entrou. E não duvida desse povo que entrou nesse lugar, gente. Porque entra e muda da água pro vinho quando entra no lugar desse. Só que a pessoa não percebeu o preço que é para entrar ali dentro. Se entra ali dentro, sai de duas formas. Ou transformado, ou literalmente morto no físico. Não, espiritualmente não. Você já está morto ao que você entrou lá dentro espiritualmente. Ou você canaliza aquela dor para ser transformado e virar um ser que você nunca foi e mudar aquilo que você nunca conseguiu na sua vida mudar. Ou você canaliza aquela energia para você morrer de verdade, sem matar. Quem está me escutando, diga amém. Então, aproveitando que está a deixa aqui do nosso mano, todos esses textos vão ficar com um super bonder espiritual dentro do seu coração, afiado, feito as regras de um xadrez real e vívido, pela necessidade, uma boa pitada de dor e amor. Wagner, esse é o único caminho? Não, não é. Qual que é o outro caminho? Aproveita a oportunidade que você está aqui e come essa palavra. Olha aqui, gente, ó. Pega cada um desses textos e come esses textos. Gaste tempo lendo eles. Deus falou, Wagner, você quer ter um bom casamento? Eu falei, Deus quer. Ele falou, Wagner, você nem sabe quais são todos os textos. Você nem os conhece. Eles nem são familiares para você. Anos atrás, falou, Wagner, Jesus é seu mestre. Eu falei, claro. Ele falou, você nem sabe o que ele falou. Quem lembra disso aqui há anos que ele falou? Então, aqui fica a frase. Quase que eu falei inglês, vai estar na boca aqui. Você ama seu cônjuge? Certeza? Então, se ama, conheça os textos. Prova seu amor conhecendo esses textos. Porque se você não sabe a regra do jogo, você vai se comportar do jeito errado. E se comportando do jeito errado, vai aparecer outro árbitro nesse jogo. Ele é meio advogado, meio argumentador, e ele vai começar a enfiar um monte de minhoca na sua cabeça para destruir sua aliança. Uma aliança que não é destruída. Quem está me entendendo, diga amém. Amo vocês no nome de Jesus.